Daí, gurizada, eu sou o professor Alessio e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não se esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, ativa o sininho para receber as novidades. Então, bora lá! Daí, gurizada, tudo bem com vocês? Hoje a gente dá sequência à parte eletrodinâmica falando sobre as leis de Ohm. Então, na aula de hoje, a gente vai ver sobre resistores, o que são resistores, falar sobre a primeira e segunda leis de Ohm, potência elétrica e energia elétrica. Então, não vamos perder mais tempo, let's bora para a nossa aula. É importante lembrar, a gente falou no vídeo sobre eletrodinâmica, quando a gente falou sobre corrente elétrica, dos efeitos da corrente elétrica. E um desses efeitos é o efeito Joule, ou efeito térmico. Quando os elétrons livres eles se chocam com as outras partículas do meu condutor, eles vão provocar um aquecimento nesse condutor, que é o chamado efeito Joule. Materiais que têm essa característica são chamados de resistores. Quanto mais choques eles provocam, mais resistivos são esses materiais, mais eles tentam impedir a passagem de corrente elétrica por eles. Esses condutores são chamados de resistores. A resistência elétrica é uma grandeza característica de cada resistor e ela mede essa oposição que o resistor faz à passagem de corrente elétrica. Quando a gente pega um resistor e estabelece uma diferença de potencial nele, ele vai ser percorrido por uma determinada corrente elétrica. E dependendo da diferença de potencial que eu aplico a ele, ele é percorrido por uma corrente elétrica diferente. Dependendo do resistor que eu pegue, ele pode oferecer mais ou menos resistência a essa passagem de corrente elétrica. A gente pode definir essa resistência de um determinado resistor como sendo a razão entre a diferença de potencial pela corrente elétrica. A primeira lei de Ohm estabelece que resistores que obedecem a ela apresentam uma resistência sempre constante. Eu vario a tensão e a corrente vai variar na mesma proporção. Se eu dobro a tensão, a corrente também vai dobrar. Se eu triplico a tensão, a corrente também vai triplicar. Mas a resistência, essa razão entre tensão e corrente, sempre se mantém constante. Então, resistência no sistema internacional, tensão dividido por corrente, tensão que é dada em volts, tensão, a diferença de potencial, e corrente que é dado em amperes. Volt por ampere recebe um nome em homenagem a George Simon Ohm, que é o Ohm, ou escrito por extenso todo com letra minúscula, ou o símbolo, a letra ômega maiúsculo. Quando a gente constrói o gráfico de um resistor que obedece à primeira lei de Ohm, a gente vai obter uma reta. Essa reta, dependendo da declividade dela, eu posso ter maior ou menor resistência. Quanto maior for a declividade, maior a resistência. Então, a tangente do ângulo que mede a declividade me dá exatamente a resistência num gráfico da tensão pela corrente. De novo, um resistor que obedece à primeira lei de Ohm, ele tem a resistência constante. Ele é chamado de resistor ôhmico. Um resistor que não obedece à primeira lei de Ohm, quando eu pego para uma determinada tensão, ele vai ter uma corrente. Para outra tensão, ele tem uma outra corrente. Só que essa razão ela não se mantém constante. Quando eu calculo para um ponto, eu vou ter uma resistência. Em outro ponto, eu tenho uma resistência que é um pouco diferente. Então, a resistência ali não é constante. Meu gráfico vai me dar uma curva. Então, nesse caso, eu digo que o resistor é chamado de não ôhmico. Ohm fez uma série de experimentos e a partir desses experimentos ele comprovou algumas situações. Ele viu que a resistência elétrica depende de alguns fatores. Depende, por exemplo, do comprimento do condutor, do resistor, depende da área da seção transversal dele, mas depende também do material de que ele é feito. E a partir dali ele descreveu uma segunda lei, a chamada segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm relaciona a resistência
com o comprimento, a área e o tipo de material. A resistência vai ser igual a resistividade, que é dado pela letra ρ, vezes L, que é o meu comprimento, sobre A, que é a área da seção transversal. No sistema internacional, para eu achar a resistência em ohms, é importante lembrar que o comprimento deve estar em metros e a área deve estar em metros quadrados. Um material que tem resistividade entre 10 na menos 8 e 10 na menos 6 ohm vezes metro é um material que a gente diz que é um bom condutor. Ele é um condutor. Um material que tem resistividade entre 10 na 10 e 10 na 16 ohm vezes metro é um material que a gente diz que é isolante. Assim como a gente pode falar da resistividade, a gente pode tratar de uma outra grandeza que seria exatamente o inverso da resistividade, que é a chamada condutividade. Quanto maior é a resistividade, menor é a condutividade de um material. Então, condutividade é exatamente o inverso da minha resistividade. Aqui a gente tem a tabela com a resistividade de alguns materiais. Quanto menor é a resistividade, mais condutivo é aquele material, menos ele vai dissipar energia. É por isso, por exemplo, que a gente usa o cobre para nossa fiação, porque ele é um material de baixa resistividade. Ah, mas a prata tem resistividade ainda menor que o cobre. Mas aí entra a relação de custo e benefício. Realmente, a prata tem resistividade menor, só que ela é muito mais cara que o cobre. Então, por isso que a gente usa o cobre na fabricação de fios. O que a gente quer na nossa fiação é que a energia não seja desperdiçada. Então, a gente quer que o fio aqueça o mínimo possível, que a gente tenha o mínimo de efeito Joule. Por isso que a gente usa fios de cobre. Quanto mais grosso for o fio de cobre, menos efeito Joule a gente vai ter. Mas tem que sempre lembrar dessa relação de custo-benefício. Por isso, quando a gente vai fazer uma instalação elétrica, é bom a gente observar quais são os diâmetros de fios recomendados para instalar determinado equipamento, para a gente não colocar um fio muito fino ou não colocar um fio muito grosso que a gente só vai estar desperdiçando dinheiro e não vai ter um efeito tão melhor assim usar o fio grosso. Usar um fio grosso não seria o problema quanto à fiação que eu vou usar, seria o problema só do gasto que eu vou ter para comprar o fio. A gente define potência ainda lá na parte de dinâmica como sendo trabalho ou a energia que foi despendida num determinado intervalo de tempo. Isso vale aqui também para a potência elétrica. Então a gente pode relacionar com os conceitos que a gente já viu anteriormente. Lembra que potência é trabalho sobre tempo. E a gente já viu anteriormente que trabalho é carga vezes diferença de potencial. Então, substituindo ali no trabalho, a gente pode relacionar com uma outra fórmula que a gente viu que é a da corrente elétrica. A gente viu que corrente elétrica é carga sobre tempo. E aí eu chego numa equação que vai relacionar com as grandezas que a gente vem trabalhando aqui para a eletricidade, para a parte de eletrodinâmica, que são a corrente e a diferença de potencial, ou tensão elétrica. A potência em um circuito elétrico, para um elemento de um circuito elétrico, é dado por I vezes U. I que é a minha corrente elétrica, U que é a minha DDP, minha diferença de potencial ou tensão elétrica. A gente ainda pode relacionar isso com a primeira lei de Ohm que a gente viu, U igual a R vezes I. E eu posso substituir ou U ou o I ali na minha equação. Se eu substituir o I é igual a U sobre R, eu chego numa outra equação para potência, que é potência igual a tensão ao quadrado sobre resistência. Se eu substituo U, eu chego numa outra equação, que é potência igual a R vezes I ao quadrado. Essas duas últimas, se eu lembrar, vai me facilitar a resolução de alguns problemas. Mas basta eu lembrar da primeira lá, potência igual a corrente vezes tensão, e da primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, que eu resolvo qualquer problema que envolva potência elétrica. A energia elétrica é algo muito importante no nosso dia a dia e a gente sabe que cada vez ela custa mais caro. Então, se a gente souber utilizar ela de uma forma correta, muito melhor. Então, vamos tentar entender como é que funciona o cálculo da energia gasta por diversos equipamentos. Bom,
a gente começa com a equação da potência que a gente já viu anteriormente. Lembra que potência é trabalho sobre tempo. E trabalho nada mais é do que uma medida de energia. Então, se eu quiser energia, basta isolar. Energia vai ser potência vezes o tempo. Ou seja, a minha energia dissipada, a minha energia gasta, ela é diretamente proporcional à potência e ao tempo. Quanto mais tempo eu utilizar um equipamento, mais energia eu vou gastar. Mas ela também é proporcional à potência, ou seja, se eu tenho dois equipamentos que vão fazer a mesma função e eu puder escolher um equipamento que utiliza uma potência menor, eu vou estar gastando menor energia. Então, se eu puder escolher entre dois equipamentos para a mesma função, eu vou sempre escolher o equipamento de menor potência para despender menos energia. É claro que isso depende muito do que eu quero fazer. Eu não vou escolher, por exemplo, entre dois motores, o motor de menor potência se eu quero realizar um trabalho que vai precisar de um motor de maior potência. Isso é para quando eu quero exercer a mesma função, ou os equipamentos exercem exatamente a mesma função, mas têm potências diferentes. Bom, no sistema internacional, lembra que energia é dada em joules. Mas quando a gente fala de energia elétrica, é muito comum a gente utilizar uma outra unidade, que é o quilowatt-hora. Quando a gente pega a nossa conta de luz, a gente vai lá olhar o quanto de gasto que a gente teve no mês, vai aparecer lá em quilowatts-hora. Então, essa é uma unidade de energia que a gente utiliza muito quando a gente está falando de energia elétrica. E a gente pode relacionar as duas. Lembra que energia é potência sobre tempo. Se eu estou trabalhando com joules, que é uma unidade de sistema internacional, a minha potência tem que ser do sistema internacional, então ela tem que estar em watts. E o meu tempo também, portanto, deve estar em segundos. Agora, se eu quero a energia em quilowatts-hora, a minha potência deve ser dada em quilowatts. E aí é importante lembrar que 1 kW equivale a 1000 watts. E o meu tempo deve estar em horas. Para a gente fazer a relação, 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 na 6 joules. E aí, se eu quero converter de um para o outro, basta eu fazer uma simples regra de 3. Então, para a gente entender como é que funciona, vamos fazer dois pequenos exercícios aqui. Um aquecedor elétrico tem uma resistência de 60 ohms. Qual a quantidade aproximada de energia dissipada em forma de calor pela resistência quando percorrida por uma corrente elétrica de 20 amperes durante 20 minutos? E ele me dá que uma caloria são 4,2 joules, porque quando a gente está falando de calor, é muito comum a gente trabalhar com uma outra unidade de energia, que é a caloria. E aí ele está me perguntando as respostas justo em calorias. Então, o que eu tenho? Potência, lembra que uma das equações que eu posso usar é R vezes I ao quadrado. Ele me deu a resistência, que é de 60 ohms, e me deu a corrente, que é de 20 amperes. 20 ao quadrado, 400, vezes 60, 24.000 watts. Estou usando só a unidade de sistema internacional, a potência é dado em watts. Quero calcular a energia. Lembra que energia é potência vezes o tempo. Só que meu tempo foi dado em minutos. Eu preciso converter para segundos. Cada minuto são 60 segundos. 20 minutos, 1.200 segundos. Tenho a potência, que eu calculei, 24.000. O tempo, 1.200. Isso vai dar 28.800.000 joules. Ou 28,8 vezes 10 na 6 joules. Achei a resposta em uma unidade do sistema internacional, que é o joule, mas ele estava me perguntando em calorias. Só que ele me deu o fator de conversão. Uma caloria são 4,2 joules. Posso fazer uma regra de 3 ou facilmente aqui, para passar de joules para calorias, basta dividir por 4,2 e eu vou ter a energia 6,86 vezes 10 na 6 calorias, letra C. Um segundo exercício, um eletricista instala um chuveiro puramente resistivo de 8 kW de potência, projetado para operar em 220 volts, em uma residência onde a tensão é de 110 volts. Qual a potência máxima de aquecimento que esse chuveiro
fornecerá essa resistência. Ele vai funcionar nessa resistência? Se ele foi fabricado para trabalhar em 220 e eu vou ligar ele em 110? Vai funcionar. Só que ele não funciona com a mesma potência para a qual ele foi fabricado. Se eu ligasse ele em 220 volts, ele ia fornecer uma potência de 8 kW, 8.000 watts. Mas como eu vou ligar em 110 volts, ele vai fornecer uma potência que é menor. Ah, mas e se fosse o contrário? Se ele fosse fabricado para 110 e eu ligasse ele em 220? Aí ele ia queimar, porque ele ia trabalhar numa potência que seria maior do que aquela que ele foi fabricado. E isso ia provocar um aquecimento muito grande, queimando a resistência do chuveiro. Então, vamos calcular aqui para ver como é que fica. Eu tenho ali, ele me deu a potência e me deu a tensão para a qual ele foi fabricado. A potência era de 8 kW, 8.000 watts, e ele foi fabricado para trabalhar numa tensão de 220 volts. Com isso eu consigo calcular a resistência desse chuveiro. Lembra que a resistência é uma característica do componente. Então, se eu ligar em outra tensão, essa resistência vai permanecer constante, obedecendo a primeira lei de Ohm. Então, a resistência dele é de 6,05 ohms. Mantendo a resistência constante agora ligando em 110 volts, eu posso calcular a nova potência dele. 110 que é a nova tensão e a resistência 6,5. Ele vai ter uma potência de 2.000 watts ou 2 kW. A gente pode observar que ela é uma potência 4 vezes menor que a anterior. Por que que isso acontece? A gente não precisava nem fazer todo esse cálculo para perceber que a resposta era a letra A. Porque se a gente observar só a equação, potência igual ao U ao quadrado sobre R, como o R está se mantendo constante, a potência está modificando porque a tensão foi modificada. Como a tensão reduziu pela metade, a potência vai reduzir 4 vezes, porque a potência é proporcional ao quadrado da tensão. Se eu reduzir a tensão 2 vezes, a potência reduz 2 ao quadrado 4 vezes. Então essa é uma dica para resolver facilmente esse tipo de problema. Gostaram da nossa aula? Deixa o like, continua acompanhando o canal, se inscreve lá para receber as novidades. Até mais, até a próxima aula.